Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, pois que ouça o que o Espírito Santo diz. Tempo de você ouvir um pouquinho o que Deus tem para falar com você e parar um pouco de ouvir os seus próprios interesses. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não o que o diabo ele diz, porque o que o diabo tem dito para você através do funk, você tem ouvido. Pois o que o diabo tem dito para você através do sertanejo, você tem ouvido. Para poder ouvir funk, para poder passar a noite na farra, ouvindo forró, ouvindo sertanejo, os homens têm ouvido. Mas quando trata-se de ouvir a palavra de Deus, ninguém tem ouvidos. Ninguém tem ouvidos. Pois quando trata-se de ouvir a palavra de Deus, não encontra nem sequer um crente para dar um glória a Deus. E todos dizem que acreditam em Deus, e todos dizem que vão morar no alto céu, mas estão distantes de Deus porque não querem buscar o reino do céu, buscar a Deus e buscar ao mundo. Isso não dá certo. A Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Não tem como. Um dia você vai para a igreja, outro dia você vai para a farra. Ouça o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, ao contrário do mundo, porque o mundo, ele se envergonha de ouvir a palavra do Senhor e se envergonha também de Cristo. E Jesus Cristo, ele diz: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras aqui na terra, no último dia diante do Pai e diante dos santos anjos, eu me envergonharei dele também. Se você agora se envergonha da palavra do Senhor, não é de mim que você está se envergonhando. Se você despreza o tempo que você tem de ouvir a palavra de Deus, não é a mim que você está desprezando. Eu sou apenas o porta-voz do Senhor para trazer a palavra. Apenas o porta-voz. O que eu falo não vem de mim, mas vem do Espírito Santo de Deus, vem da palavra de Deus. Mas é por isso que os homens não querem ouvir a palavra de Deus, porque não é agradável. O funk é agradável. Os homens conseguem ouvir o dia inteiro e a noite inteira na farra, o sertanejo e o forró, mas quando é a palavra de Deus, não conseguem tirar nem 5 minutos sequer para ouvir a palavra de Deus. E muitos dizendo ser crentes, mas também não tem coragem de parar para ouvir a palavra de Deus e glorificar ao Senhor. Vote certo, vote correto, vote 503. Esse mundo é enganoso. Este mundo é enganoso. Este mundo ele jaz do maligno. A política não pode resolver seu problema. A política não pode resolver o problema do mundo, do país, da cidade, porque só há um Deus, só há um só sequer, que é o Senhor dos exércitos, que pode resolver o problema dos homens. Essa terra não está corrompida, não é porque não tem um bom presidente, não é porque não tem um bom vereador. Essa terra ela está corrompida porque o mundo ele jaz do maligno. E Deus ele não tem parte com a injustiça. É por isso que Deus não usa político para poder resolver o problema do país. Porque este sistema é corrompido, é um sistema injusto, um sistema maligno. E a justiça não tem parte com a injustiça. Deus não está no meio da corrupção, no meio da injustiça. Versículo 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si.
pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Mudaram a glória de Deus, deram a glória de Deus aos homens, pois assim tem acontecido nos dias de hoje. Deus não tem sido mais glorificado nessa terra, porque tudo acontece por meio dele, para ele, todas as coisas. Mas vemos nos dias de hoje que muitos homens têm sido adorados, têm sido então idolatrados, porque eles têm recebido a glória que era para ter sido dada a Deus. E é isso que a Bíblia está dizendo: deixaram de dar a glória ao Deus que é o Todo-Poderoso, para dar a glória aos seus ídolos, aos jogadores de futebol, aos seus artistas famosos do cinema, da música. Amaram e serviram mais a criatura do que o Criador. É isso que está acontecendo hoje. Os homens admiram e glorificam muito mais aos outros homens pela sua habilidade, por algo que o homem faz, do que glorificar a Deus. Glorificam ao homem, mas a Deus não. Deus criou os céus e criou a terra, e você respira pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Mas infelizmente é isso que estamos vendo nos dias de hoje: homens sendo aglomerados e idolatrados, recebendo a glória que era para ter sido dada ao Deus Santo e Poderoso, para dar essa glória aos seus ídolos famosos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Versículo 25: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Mudaram todas as coisas. Aquilo que antes era considerado como a verdade, hoje em dia os homens dizem que é mentira, pois a verdade de Deus, ela permanece para sempre. A verdade, ela permanece sendo a verdade, e a mentira permanece até hoje sendo a mentira. A palavra de Deus não muda, os homens é quem quer mudar ela. O Evangelho do Senhor, ele não moderniza, é os homens que querem mudar e modernizar o Evangelho do Senhor. A palavra do Senhor, ela é sim, sim, não, não. Deus julgará os homens pela sua justiça, pela justiça de Deus os homens serão julgados, aonde quem fez o mal receberá a sua condenação, aonde todos vão ter que pagar no último dia, prestando conta diante do juízo de Deus, vão ter que pagar pelas suas más obras, por escolherem o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Arrependa-se, arrependa-se enquanto há tempo, para você sair do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, e para quem será? É isso que importa. Para quem será que está reservado e preparada a tua alma? Para onde ela irá? Não importa qual é a sua religião, não importa qual é a sua crença, importa quem virá para buscar a sua alma. A religião não pode te salvar, a religião não pode trazer a você a vida eterna. Esse caminho é estreito, o caminho da vida eterna é estreito, a porta é estreita também. Por isso escolha o caminho estreito, escolha a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho a qual tem levado o homem à condenação. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo, muito em breve ele virá. Arrependa-se da sua incredulidade. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Convertei-vos de vossos maus caminhos.